Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana. Hoje nós vamos iniciar então as nossas dicas para o concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então nós vamos trabalhar algumas dicas em relação à Constituição Federal, vamos trabalhar a parte do Poder Judiciário, então Poder Judiciário, Constituição Federal, Poder Judiciário, Constituição Estadual. E depois vamos trabalhar, então, o COG e o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vamos fazer, então, várias dicas em relação a este concurso. Hoje, nós começamos, então, a nossa dica em relação ao Poder Judiciário na Constituição Federal, o poder para o qual nós estamos, então, fazendo concurso público. Então, vamos lá. Vamos acessar ali o nosso organograma do Poder Judiciário para que a gente, então, possa estudar e aplicar a regra do que nós temos no artigo 92 da Constituição Federal. Então, vejamos. Temos aqui o nosso organograma do Poder Judiciário. Então, para a gente iniciar os nossos estudos em relação ao concurso do Tribunal de Justiça, a primeira coisa que nós precisamos entender é que estudar Poder Judiciário é diferente de estudar o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Por que é diferente? Porque o Judiciário ele é chamado nacional, como é o Ministério Público, como é a Defensoria Pública. Já quando a gente estuda Executivo e Legislativo, a gente está estudando eles em nível federal, estadual, distrital e municipal. Então, por isso, estudar o Poder Judiciário é estudar ele de forma diferente. Então, nós vamos estudar o Judiciário nesse critério em termos de competências e vamos estudar o Judiciário em termos de administração, ou seja, como que o Judiciário, então, funciona a título de organização. E para iniciar esse nosso estudo, nós pegamos, então, este organograma, onde neste organograma nós estamos trabalhando o artigo 92 da Constituição Federal, tá? Então, a nossa dica hoje, iniciando então, é em relação ao artigo 92 da Constituição Federal. O que o artigo 92 nos diz? Nos fala quem é órgão do Poder Judiciário. E aí, o primeiro inciso vai nos falar do Supremo Tribunal Federal, que está então no topo. Vejam, aqui no topo da nossa hierarquia está o Supremo Tribunal Federal. Depois nós temos o 1A, que é o CNJ, ó, temos do ladinho aqui, ó, Conselho Nacional de Justiça. Depois nós vamos entender por que esse CNJ está com uma cor diferente, cinza, e não tem flechinha para ele, tá? Mas ele é órgão do Poder Judiciário, tá? Depois nós temos, então, na sequência, o Superior Tribunal de Justiça. Ó, Superior Tribunal de Justiça, ele está aqui no meio e para ele vão várias flechinhas vão aqui para o STJ. Nós também vamos entender o porquê dessas flechinhas em outros vídeos, né, de dicas. Então, Superior Tribunal de Justiça. Depois nós temos, então, começando a estrutura da Justiça do Trabalho, mas aí nós temos o primeiro, que é o Tribunal Superior do Trabalho, né? Então agora ele está aqui, né? Está separado aqui, o Tribunal Superior do Trabalho. E depois nós vamos ter, então, a Justiça do Trabalho. Então, o que a Constituição nos diz? Tribunais e juízes do trabalho. Então, quando a gente fala em tribunais e juízes do trabalho, a gente vai ter que ir lá no artigo 111 da Constituição Federal, né? Tribunais e juízes do trabalho estão no artigo 111. E lá, então, que nós vamos ter a Justiça do Trabalho, né? E os tribunais regionais do trabalho. Depois nós vamos voltar para o 92 e nós vamos, então, ver que nós temos os tribunais e juízes federais. E aí nós vamos ter que ir lá para o artigo 106 da Constituição, ver que lá no 106 temos então os juízes federais que estão aqui, os tribunais regionais federais que estão aqui no nosso organograma, né? Todos aqui subordinados ao STJ, enquanto que a Justiça do Trabalho aqui, que é formada então pelo Juiz do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, tem aí a relação direta com o STF.
Depois a gente volta para o 92 e nós vamos ver então que está falando da justiça militar, ou seja, dos tribunais e juízes militares. E esses nós vamos então precisar de uma dica em separado para entender a organização militar. Então, por enquanto, neste vídeo, ou seja, nessa dica, entender o que nós temos aqui no nosso organograma. Em verde, a justiça militar, e temos aqui em marrom a justiça militar. Então, aqui onde nós temos o em verde, que é o Superior Tribunal Militar, e o Conselho da Justiça Militar, a gente está falando do artigo 118 da Constituição Federal. Aqui, que nós estamos falando desse marrom aqui, que também tem Conselho da Justiça Militar e Tribunal de Justiça Militar, nós estamos falando do artigo 125 da Constituição Federal. Então, por enquanto, saber que juízes e tribunais militares fazem parte da estrutura do Poder Judiciário e na próxima dica, mais adiante, a gente vai estudar essa justiça militar em específico. Voltando para o 92, nós temos então a justiça eleitoral, essa que está em amarelinho aqui, e aí nós temos então o artigo 118 da Constituição Federal, que vai nos dar então a justiça justiça eleitoral. 122 é a militar, a 118 então é a justiça eleitoral. E se nós formos olhar, nós vamos ter na justiça eleitoral o juiz eleitoral, os juízes eleitorais, as juntas eleitorais, os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral. Então, também, aqui nós vamos falar mais adiante, vai ter uma outra dica em relação a como funciona essa organização da justiça eleitoral para entender essa diferença aqui. Então, é outro ponto, outro tópico em específico. Por enquanto, nessa dica, entender que a justiça eleitoral faz parte do Poder Judiciário e que ela tem, então, juízes eleitorais, juntas eleitorais, tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral. E voltamos para o 92 e no finalzinho nós vamos então encontrar os juízes estaduais, os do Distrito Federal e os tribunais de justiça. Estamos então agora falando dessa estrutura aqui, ou seja, essa estrutura são os juízes aqui, que são os juízes de direito na estrutura estadual e os tribunais de justiça. Cada estado tem então o seu juiz de direito ou os seus juízes de direito e o seu tribunal de justiça, isso também é aplicável para o Distrito Federal. Então nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, né, que tem então o Tribunal de Justiça e os juízes mantidos ali pela estrutura. O detalhe que nós temos aqui, tá, que nós vamos também entender numa outra dica, que nós vamos aprimorar isso, é que o único que é mantido pela União é o do Distrito Federal. Todos os outros são, então, mantidos, respectivamente, pelo seu estado e organizados como estado. O Distrito Federal é organizado como estado, por isso que lá tem Tribunal de Justiça e juízes distritais, enquanto eles são, então, mantidos pelos recursos da União, certo? Então, vejam, se nós olharmos o artigo 92, ele encerrou. Eu não tenho mais órgãos no 92, mas acabei de ver que por força do 106, do 111, do 118, do 122, do 125, eu vou ter outros órgãos. E mais, não é só por força desses artigos. Eu também vou ter que olhar o artigo 5º, inciso 68, eu vou ter que olhar o artigo 98. Por quê? Porque não se esgota a organização do Poder Judiciário com base no artigo 92. Então, a dica desse vídeo agora é entender que quando a gente fala de Poder Judiciário, não é exclusivamente olhar o artigo 92. Quando a gente fala de Poder Judiciário, nós temos que estudar o Judiciário de forma sistêmica, entender todo ele como ele funciona. Por isso que nós vamos ter que buscar o restante dos órgãos dentro do restante da Constituição e não exclusivamente no artigo 92. E quando as questões de prova
fazem essa questão, ou seja, perguntam em relação à organização do Poder Judiciário, elas estão querendo que o aluno saiba exatamente esse critério em relação a saber todos os órgãos que compõem o Poder Judiciário, certo? Então, vocês estão vendo que essa estrutura aqui, que fala, por exemplo, já dos juizados especiais, não consta no 92, né? Nem o federal aqui, nem o estadual, nem esse órgão aqui que fala júri, nós não temos aí no artigo 92. Então, a gente vai seguir dando dicas para entender na próxima dica, da onde que a gente tira, como é que a gente faz então para montar toda essa organização do Poder Judiciário e responder então às questões de prova. Então, iniciando as nossas dicas em relação ao concurso de oficial de justiça para o Rio Grande do Sul, hoje então nós iniciamos o organograma do Poder Judiciário. Então, nós só iniciamos, nós só colocamos então a parte da introdução para entender que judiciário, para ser estudado, né, ele não segue o mesmo critério de executivo e legislativo, porque ele é nacional, e nós precisamos então entender toda a organização e não exclusivamente por artigos. E aí nós vamos montar esta organização no decorrer das nossas dicas aí, né, no nosso canal. Então, me acompanhem aí que vamos ter na sequência mais dicas em relação a como funciona a organização do Poder Judiciário. E na sequência vamos então, depois que conseguirmos montar essa estrutura, vamos fazer questões de prova exatamente para mostrar como é o estudo deste judiciário. Espero que tenham gostado da dica de hoje. A gente se encontra então no próximo vídeo com a próxima dica em relação ao concurso do Oficial de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, trabalhando então Poder Judiciário.